Estamos começando para todo o Brasil mais um programa A Vida em Foco nesta terça-feira, dia 30 de agosto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa casa. Você que nos acompanha de todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial, mais de 2.170 cidades com a gente. Não importa de onde você esteja nos acompanhando, os temas de hoje vão ser do teu interesse. A gente vai falar sobre a importância de vacinação e, gente, esse é um tema tão relevante porque nós estamos percebendo assim uma queda muito grande nas pessoas que não têm se vacinado. Isso coloca em risco, inclusive, que doenças que já estavam erradicadas possam retornar na sociedade. É um assunto muito sério e por isso a gente convidou aqui o Dr. Tiago Massuda, ele que é presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, vai tirar várias dúvidas para que a gente possa mudar esta situação. Também vamos falar sobre maturidade. Será que existe alguma relação de maturidade com idade, com inteligência emocional? Quando que a gente atinge essa tal de maturidade? Nós vamos falar sobre este assunto também no programa de hoje. E mais um assunto agora com relação à saúde, para você aprender mais sobre o vitiligo, que apresenta manchas na pele, quais os tratamentos e o que você pode fazer a respeito. E claro que tem muito mais para você, então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. E apesar de hoje já ser dia 30 de agosto, existe uma campanha de multivacinação que já está em vigor desde o dia 8 deste mês e vai se estender até o dia 9 de setembro. Então, praticamente um mês inteiro para que seja um incentivo, para que você coloque a tua vacinação em dia, a tua carteirinha de vacinação em dia. E mais do que isso, também olhar para o caso das crianças, né? Eu sei que tem muita gente, não sei por que direito, né? Vou entender isso agora, mas que está deixando de vacinar algumas doenças que haviam sido erradicadas. Uma que vem na minha mente, até eu conversava esse fim de semana com a minha cunhada, ela falando da poliomielite, né? Que está tendo essa campanha novamente e que muitas crianças, ela é psicóloga, trabalha com criança, falava, estão tomando as vacinas, né? Então eu estou bem preocupada com esse assunto, acredito que também é do seu interesse. A gente vai falar agora aqui com o Dr. Tiago Massuda, que é presidente do Conselho Regional de Biomedicina. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde, Carol. Boa tarde. Estou preocupada mesmo, viu, doutor Tiago? E agradeço a tua presença aqui. Eu lembro que a gente já falou em alguns momentos sobre vacina da Covid, né? Principalmente naquele início lá, né, de vacinação. E você trouxe toda a tua inteligência aqui para nos ajudar. E agora a gente está falando de um caso base novamente, né? Então eu citei aqui a poliomielite, mas vou deixar você citar outros casos, né? O que está acontecendo com essa questão de vacinação? Exatamente, Carol. Na verdade, a gente está numa campanha que o foco é a vacinação da poliomielite. Isso acontece todos os anos, né? E os pais devem levar para serem vacinados as crianças até 5 anos. Né? Somado a isso, somado à campanha da polio, é feita uma campanha de multivacinação para que todas as 18 vacinas que são disponíveis no SUS possam ser resgatadas aí para crianças e adolescentes e adultos também, que eventualmente têm algum esquema vacinal incompleto. Essa campanha vai até o dia 9 e o que a gente tem visto é justamente isso que você falou. Ano após ano, a gente tem tido uma diminuição, uma baixa adesão, né, nessas campanhas de imunização, principalmente da polio, que é uma doença erradicada já no Brasil, mas a baixa cobertura há mais de 30 anos, há mais de 30 desde anos, 1985. Olha isso. Meu Deus. E esse é um dos fatores que contribuem para essa baixa adesão, a gente até pode comentar. Né? Mas o fato dessa baixa cobertura vacinal vem acontecendo todos os anos, pode levar ao risco dessa doença já erradicada voltar a aparecer. Como, por exemplo, já aconteceu nos Estados Unidos. Né? Voltou a ter caso de poliomielite e a gente não quer que isso aconteça no Brasil. Mas então, por exemplo, você comparou, né? Estados Unidos também teve uma baixa de vacinação e por isso que foi o retorno? Também tem um histórico de baixa adesão e acabou acontecendo de ter um caso registrado ano passado. E os Estados Unidos também, igualmente, estava livre há décadas da poliomielite e a gente também não quer que isso aconteça no Brasil. Com certeza. Mas e o que então me fala o que está por trás, o que você imagina, né, que possa ser um dos fatores para essa baixa adesão?
Então, nós tivemos, né, nós conversamos várias vezes aqui sobre a questão da campanha de vacinação da Covid, da influenza, da gripe, exatamente, né? E nós vivemos há alguns anos aí, né, principalmente no ano passado, um histórico de fake news, né, de desinformação sobre vacina, e isso, de certa forma, contribuiu um pouco para que esses movimentos anti-vacina crescessem. Eu não considero esse o principal problema, porque o brasileiro sempre foi muito consciente, sempre aderiu muito a campanhas de vacinação. Certo. Mas nós tivemos também, historicamente, nos últimos anos, um baixo orçamento para divulgar, uma diminuição no orçamento público para divulgar as campanhas. Para falar sobre isso, então as próprias campanhas ficaram meio que invisíveis na tua visão. Exatamente, né? Então, programas como esse são essenciais para que a gente possa esclarecer a população de que essas campanhas estão acontecendo e incentivar que os pais levem seus filhos a se vacinarem, né? Somado a isso, eu considero um outro fator importante, né? A maioria dos pais que hoje tem 30, 40, 50 anos, às vezes, não conviveram com a polio, que é uma doença que está erradicada há muito tempo, né? Os nossos pais conviveram com isso e por isso a gente foi devidamente vacinado, né? E nós vivemos uma geração praticamente sem polio. Mas os pais mais novos, eles não conviveram com a polio e eles acham que a doença não existe mais e, consequentemente, a vacinação não precisa acontecer, né? Então, por isso que Falta de informação mesmo, então. Exatamente, né? Só que é fundamental a gente manter a cobertura vacinal alta para evitar com que essa doença aconteça. Só para considerações estatísticas, né? Em 2015, por exemplo, nós tivemos a adesão de 98% da população alvo vacinada contra a polio. Bastante, né? 98%. Só que isso em Excelente. 2015, a gente está em 2022. Exato. O ano passado a gente não chegou a 70% de cobertura vacinal em 2021. E esse ano a gente ainda não atingiu nem metade do público-alvo. Então a gente precisa incentivar que os pais levem os seus filhos até 5 anos para que completem esse esquema vacinal, para que a gente continue livre da poliomielite. Sim. E me dá uma noção assim, como a gente está falando de uma doença que já é erradicada, né? Há 30 anos, então não se pode ter aquele conceito de que uma vez que esse vírus ficou aí sob controle por tantas décadas, que a gente pode baixar a guarda no sentido de vacina. Exatamente, porque a doença ela existe, né? Ela ainda está aí. O que a gente não tem é o aparecimento de casos justamente por manter a cobertura vacinal alta, né? Mas pode acontecer, por exemplo, né, de pessoas viajarem para outros países, trazerem o vírus e a partir do momento que eu não tenho uma população alta vacinada, isso pode acontecer do vírus acabar sendo infectando uma pessoa que não está contaminada, inclusive os seus próprios familiares. Tá, e daí agora, bom, nesse momento, então a gente de agora até o dia 9 de setembro, a gente continua com essa campanha que é principalmente chamando da poliomielite, mas também qualquer outra que tiver em falta nessa carteira de vacinação, isso? Exatamente. Então, assim, a campanha é focada nas crianças até 5 anos, né, para polio, mas nas unidades de saúde, nos pós-saúde, né, os profissionais de saúde, eles estão aí orientados a verificar todo a carteira de vacinação das crianças, adolescentes e dos adultos, e aí, obviamente, completar um esquema vacinal caso tenha alguma vacina aí que esteja a depender de completar esse esquema. Entendi. Bom, então é uma questão de se programar, né? No Brasil inteiro, você que é adulto, pega a tua família aí, faz um dia, é bom já levar uma galera junto, né? Já para fazer isso, porque inclusive eu acredito que a força de uma campanha, e você falou que não teve de repente a devida divulgação, mas isso chama muito, né? Porque às vezes as pessoas estão na correria, enfim, não estão pensando nisso, né? Não estão com o foco na vacina. Exatamente. Então, historicamente, a gente tinha um orçamento alto justamente para divulgar essas campanhas, né? A gente via na TV, via cartazes, via eu lembro mesmo uma que divulgação tinha muito maior, né? Então, a gente já chegou a ter orçamento destinado especificamente para as campanhas de vacinação em torno de 75 milhões no ano, e esse número o ano passado foi para 44 milhões, ou seja, a gente está incentivando ou está divulgando muito menos essas campanhas, o que de certa forma explica também às vezes a população não ficar sabendo que essas campanhas acontecem, né? Eu, por exemplo, que sou um defensor da vacina, tenho todas as minhas vacinas em dia, né? Só vacinei a minha filha, por exemplo, para a campanha da polio, porque coincidentemente nesse período
ela precisou se vacinar da segunda dose da Covid. E aí eu descobri que estava a campanha porque eu não vi em nenhum lugar que a campanha já estava funcionando. Pelo posto que você soube, mas porque você foi até lá. Isso, porque ela precisou completar o esquema vacinal da Covid, né, a segunda dose. E aí eu descobri que estava em campanha da polio e ela acabou sendo vacinada já. Interessante. Bom, eu sei que não tem muito a ver com o tema aqui, mas, por exemplo, nem pelas redes sociais foi feita essa campanha? Não, foi feita a campanha. Foi feito, só ela né? não teve muito... Ela não está tão divulgada quanto historicamente porque eu também não lembro de ter visto nada. Interessante, a gente tá né? com a campanha vigente, né? Então, temos cartazes, redes sociais divulgando e a abertura de oportunidades como essa do seu programa para a gente poder divulgar isso também. E eu agradeço também, né? Mais uma perguntinha aqui. Bom, tem alguma outra vacina que você, de repente, saiba de cabeça que esteja sendo assim um risco maior, que às vezes a gente está falando aqui da polio, mas, por exemplo, a gente teve alguns casos já de sarampo, né? Exatamente. O sarampo é um outro exemplo, né? É uma doença que já estava erradicada, a gente não tinha casos até 2015 e ela voltou justamente por causa da baixa cobertura vacinal. Então a gente voltou a ter surtos de sarampo porque houve uma baixa na guarda. E a imunização, é importante que a gente saiba que ele é um processo coletivo, né? Eu não me vacino só por mim, eu me vacino por mim para evitar com que essa doença também passe para o outro. Então a gente precisa de uma consciência coletiva, né? A própria Covid mostrou isso, né? Hoje a gente está numa situação muito mais confortável porque houve uma adesão significativa na campanha de vacinação e isso faz com que o vírus ele encontre dificuldade para se disseminar e consequentemente a gente tem um controle maior da doença. Fazendo um gancho nessa questão da Covid, como que está essa continuidade de vacinação, quarta dose, por exemplo? Hoje nós também tivemos uma baixa, né, na procura, principalmente pelas doses de reforço, né? Hoje sobram vacinas de quase todos os imunizantes na rede pública, né? Justamente porque nós tivemos aí nesses últimos anos uma baixa adesão na vacina. Então, para todas elas é importante, as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes e nós precisamos voltar, como historicamente o brasileiro sempre fez, a aderir às campanhas de vacinação. O Brasil sempre foi um exemplo mundial, né? O Programa Nacional de Imunização é um exemplo para o mundo todo e nós precisamos resgatar esse orgulho que o brasileiro tem, que é acreditar nas vacinas. Com certeza. Doutor Tiago, agradeço a tua presença, viu? Muito obrigada. Eu sei que depois dessa conversa aqui, você vai se mobilizar, vai fazer um mutirão aí para colocar em dia as tuas vacinas. Eu também estou precisando ir atrás das minhas, vou aproveitar também. Obrigada, viu? É isso aí, eu que agradeço, obrigado a oportunidade, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Agora eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu sei que a gente cuida da nossa saúde, nós cuidamos da nossa parte física, a gente traz aqui pelo programa muita informação para a tua saúde, para a tua mentalidade. Mas e espiritualidade também, né? O que mais tem aqui, a gente tem missas diariamente, temos programas com bispos, enfim, nós temos mais de 11 horas de programação ao vivo, nós temos mais de 70 programas inéditos por semana, enfim. Você sabe da nossa programação. Mas eu quero te convidar para ir numa viagem comigo, para que eu possa trabalhar com você a tua espiritualidade mais focada no teu dia a dia. Então, por exemplo, deixa eu pegar algo que foi muito forte, inclusive hoje no programa de rádio a gente levou esse tema do perdão e teve muita participação. Eu senti ali a necessidade que as pessoas têm, a dificuldade que elas têm de trabalhar essa questão do perdão, que todos nós temos, né? E o perdão é algo que a gente trabalha que é espiritual. Então eu vou pegar o tema do perdão, vou trabalhar nessa viagem com você. O tema de se conectar a Deus, de reconhecer as ações de Deus na tua vida. E a questão da gratidão, que tudo isso é dom espiritual. Então, esses 3 temas eu vou trabalhar com você durante essa viagem. Qual que vai ser o roteiro? Nós vamos sair daqui de Curitiba em dezembro deste ano, por volta ali do dia 3, se eu não me engano. Nós vamos até Aparecida do Norte. Depois nós vamos passar por Frei Galvão e vamos terminar em Campos do Jordão. Uma cidade lindíssima, né? Até super romântica, inclusive se você quiser ir em casal, vai ser muito bem-vindo, mas não é obrigatório, tá? Mas é bom que você tenha alguém para te acompanhar, para que você viva essa experiência. E quem está cuidando do roteiro, de todos os detalhes, de onde você vai ficar, tudo que você vai fazer certinho, é a Libermundo. Esse telefone que você está aí, você vai poder pegar mais informações. Então já aproveita agora, manda um WhatsApp lá para eles, fala o que é que tem no roteiro que a Carol vai fazer no final do ano. 41 99965 0377. 41 99965 0377. Vem comigo nessa campanha para que a gente possa evangelizar com espiritualidade.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, toma uma água lá, para na volta a gente vai falar sobre esse tema da maturidade, né? Como que a gente desenvolve maturidade? Será que tem a ver com idade? Será que tem a ver com experiência de vida? O que mais que está atrelado à maturidade? Eu volto já. E já estamos de volta nessa tarde de terça-feira com você de todo o Brasil. Vamos falar agora sobre maturidade. Será que a maturidade tem um segredo? Tem a ver com experiência de vida? Será que tem a ver com idade? Será que tem a ver com inteligência emocional? Será que é uma mistura de tudo isso? O fato é que muitas pessoas, pelo que eu vejo, atingem a maturidade depois de certas circunstâncias, mas a gente vai conversar com a especialista sobre esse assunto, né? Eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Danusa El Khatib. Seja bem-vinda, viu? Microfone. Obrigada. Obrigada a você, viu? Obrigada. Deixa eu contar uma história que quando eu peguei esse tema, eu achei tão interessante, eu me lembrei de uma época em que eu conheci um rapaz, deve fazer uns 5 anos isso, então eu devia ter uns 35 anos, e eu lembro que ele tinha 23 anos. E ele estava dando uma palestra e eu comecei a observar ele e falei, meu Deus, mas que rapaz maduro pela idade. Parece que não correspondia tudo aquilo que ele trazia com a idade dele. Daí eu falei assim, maturidade não tem a ver com idade. Naquele momento eu cheguei a essa conclusão. O que você acha disso, doutora Danusa? Olá, é um prazer, uma alegria bem grande estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Então, a maturidade, muitas vezes acontece isso mesmo, da gente encontrar um jovem e que tem uma maturidade, parece que além da idade. Uhum. Eu diria que é uma soma de fatores. Teria a ver com inteligência emocional, que é a capacidade de saber lidar com as emoções, com as suas próprias e com a dos outros, né? No sentido de continuar, de fazer uma atividade mesmo estando triste, nervoso, frustrado, enfim. Mas tem a ver muito com experiências de vida. E para que eu tenha experiências de vida, eu tenho que ter anos de vida. Então, está muito ligado também com a questão da idade. Também tem a ver com a idade, Sim. mas então será que a gente poderia dizer, por exemplo, porque tem gente que tem muita idade, mas que a maturidade também ela não está correspondente, né? E você falando dessa questão de experiências, eu lembrei, a história desse rapaz era uma história assim, de saiu muito cedo de casa, teve que se virar sozinho muito cedo, então como se ele tivesse crescido antes da época, né? Será que a gente poderia dizer que existe uma relação entre a maturidade e a capacidade de aprender que a pessoa tem? Sim, com a vida, né? Não intelectual. Sim, com certeza. Tem a ver com essa inteligência de eu saber lidar com as situações, trazer a responsabilidade, para mim isso é bem importante, e o aprendizado. Né? Responsabilidade é uma palavra-chave aí, né? Exatamente, né? Então eu me responsabilizo pelo aquilo que eu estou passando, eu aprendo a lidar com aquilo, e isso traz sim maturidade. Mas como eu falei, exige também um tempo, porque o que acontece? Quanto mais a gente vive, mais experiências diversas a gente tem. Mas como você falou desse seu amigo, que ele teve uma experiência de vida já muito pequeno, teve que se virar sozinho, então com certeza isso ajudou a ele ter mais maturidade. Eu gosto de fazer uma analogia como a questão do fruto na árvore. Então tem vários frutos na árvore e cada um vai se desenvolver, amadurecer de uma forma. Né? Vai precisar das condições externas, do contexto. As frutas que estão fora vão amadurecer de forma diferente, que elas estão mais para dentro da árvore. Vai a questão de quanto você vai amadurecer também. Às vezes aquela fruta que deveria amadurecer não consegue amadurecer do jeito que deveria. Né? E o fundamental, qual o propósito, qual que é a função daquele fruto? É se tornar doce, para que os passarinhos venham lá bicar, né? Para que ele depois distribua essas sementes. Então, o nosso amadurecer, porque tem diferença do processo de amadurecimento e da pessoa ser madura.
né? Então, esse processo de amadurecimento vem com cada um, que tem as suas experiências de vida e como que eu vou lidar com elas. Né? E não necessariamente a pessoa é mais velha, pode ser que ela não seja madura pelaquela idade, né? Porque talvez ela não soube lidar com as frustrações, com as dificuldades, com as adversidades. Né? Então, tem a ver muito como eu lido com a situação. Então, eu entendo da sua fala, é muito bom o teu exemplo. Eu entendo que o tempo, sim, ele está embutido nessa questão de se tornar maduro, né? De se tornar uma pessoa madura nesse processo de maturidade, mas ele também não é o único fator, certo? Então, ao mesmo tempo, e quando você falou da fruta, eu lembrei assim, é igual uma mulher grávida, né? A mulher grávida, ela vai levar 9 meses para gerar aquele filho. Se você colocar 9 mulheres juntas, grávidas, isso não vai alterar o processo, né, do amadurecimento, da preparação. Sim. Ou seja, o tempo é importante. Mas, em contrapartida, a gente pode fazer alguma coisa, por exemplo, na criação de filhos, nos próprios relacionamentos que nós temos, né? Sejam eles afetivos, seja dentro do trabalho, seja socialmente falando, de forma que a gente use dessas experiências que já estão na vida de cada um para cultivar essa maturidade. Isso é possível ou não? Sim, o contexto sempre nos influencia, né? A educação nos influencia, nossas experiências de vida nos influencia, mas tem muito da pessoa, da forma que ela lida com isso. Por isso que eu falei a questão da responsabilidade. Eu sou logoterapeuta, psicóloga e logoterapeuta. E tem o professor Cláudio Garcia, que ele é um logoterapeuta argentino, ele apresenta as 3 fases desse amadurecimento. Ele fala da primeira idade, que da criança ao adolescente, ele trabalha mais a dimensão física. O que acontece? Ele está mais em desenvolvimento, em crescimento. Então, ele necessita das questões do desejo, ele é mais instinto, ele é mais impulso e ele necessita receber carinho, afeto, isso atenção. Mais ou menos até qual idade? Até adolescência, até 21 anos. Até 21 anos é considerado adolescente? Exatamente. Olha só. Exatamente. Hoje em dia eu digo que passa um pouquinho, Passa né? um pouquinho até? Olha só. Então, essa necessidade do receber. Então, entra a questão da educação, dos limites, enfim, para ele ir criando essa inteligência emocional, essa estrutura emocional. Aí, a segunda parte, a segunda etapa, ou segunda idade que a gente enxerga na logoterapia, é o trabalho da dimensão psíquica, que dos 21 anos até os 49 anos, estaríamos no momento do desenvolvimento psíquico. Aprendizado, as conquistas pessoais, no trabalho, família. Então, a gente está nesse processo de dar, de compartilhar, de trocar. Aquilo que foi recebido agora vai ser passado. Exatamente. E troca. E eu troco. É o momento de compartilhar. Tá? Que eu vou ter essas experiências para esses enfrentamentos da vida, essas frustrações da vida. E na terceira idade, que a gente chama de idade madura, acima de 50 anos, a gente está num processo espiritual, que tem a ver com a nossa dimensão espiritual. A partir de qual idade? Desculpa. A partir dos 50 anos. 50. A gente está em busca do sentido, a gente está no processo. Aflora mais, né? No sentido de que se aflora mais, não que não possa vir em outras idades. Sim, sim. É o momento que você vai agora doar. Né? Todo esse meu caminho, eu começo a doação. Então, é um momento de autotranscendência. Eu faço pelo outro. Né? E daí trabalha muito a questão da dimensão espiritual. Eu escutei há pouco que você falou da jornada, do trabalhar o perdão, a aceitação, a compreensão. Nessa época da vida, a gente estaria no auge para trabalhar isso. Olha só que interessante. Né? Então, nesse processo que esse professor traz, logoterapeuta, que ele chama nesse processo de maturidade espiritual, né, a gente estaria no auge para trabalhar esses recursos de valores humanos, de compreensão, de aceitação. Agora, em todas essas fases que você mencionou, né, por mais que em alguma fase eu quero receber mais, na outra é uma troca, depois é o dar mais, a frustração ela acontece em todas as fases, né? Então não é porque a pessoa, por exemplo, é adolescente, ele precisa receber que o tempo todo ele vai receber e assim por diante nas outras fases. Você acha que existe uma relação da maturidade com a forma como essa pessoa lida com as frustrações?
Sim, com certeza. Então é importante ela se frustrar ou não? Sim. Porque é uma coisa que a gente evita, né? É uma coisa desconfortável. Sim, o que acontece muito é justamente os pais tentarem evitar as frustrações nos filhos. E isso não é o caminho, esse não é o caminho. Então um dos caminhos seria Sim. deixar que essa frustração o dizer aconteça o não, e estar ali para... Isso, para acolher, exatamente. Para dar atenção, afeto, carinho, mas sim, para dar os limites, dizer o não é fundamental. Isso em qualquer fase da vida ou não? Tem que ser feito só na fase de adolescência? Pode ser feito... Não, desde o início. Desde o início? Desde e o depois? Início, né? E depois se a criança vai mexer na tomada, você fala, não, coitadinha, não pode. Não pode. Então Ou o limite se mexeu, tem que dar em qualquer choque, fase. vai aprender. Sim. Eu sou dessa fase. Dessa época, eu diria. Né? Eu te entendo. Mas vem cá, e quando a pessoa já vai avançando na idade, os limites às vezes acontecem também. E aí? Sim. É importante também? Sim, as frustrações, né, são sempre importantes. A gente fala muito da responsabilidade existencial. As pessoas hoje confundem com a responsabilidade no sentido, eu vou bater o cartão ponto, eu pago minhas contas, isso é responsabilidade, é extremamente importante. Sim. Mas existe também a responsabilidade existencial. Eu sou responsável pela minha existência, pela minha felicidade, pelas minhas frustrações. Né? Eu não posso ficar no papel de vítima, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, na logoterapia, né, que é a abordagem que eu trabalho, a gente trabalha muito os dois grandes pilares, liberdade e responsabilidade. Eu sou livre, perfeito, mas eu sou responsável. Então, esse é o foco. Então, através dessa responsabilidade existencial, eu vou criando maturidade. Eu vou entendendo que aquilo eu não posso fazer, que aquilo, de repente, não é para mim. Ou, de repente, não, eu quero e vou atrás. Então, eu não fico no papel de vítima. Isso é bem importante. A gente trabalha muito isso na logoterapia. Sair do papel de vítima. Porque quando eu saio do papel de vítima e me torno responsável, né, eu me movimento. A vida é movimento, a vida é dinâmica. Sim. Então a gente entende, a gente chama que a vida é noodinâmica. Ou seja, a gente está sempre numa tensão do ser e do dever ser. Então esse processo humano, a gente está sempre nessa busca desse sentido, dessa doação, né, eu encontro sentido quando eu me dou. Né? Quando eu faço bem para o outro, quando eu perdoo, né? Não trago rancores, mágoas, isso só adoece a gente. Então, o que eu tenho que alimentar dentro de mim? Bons pensamentos, bons sentimentos. Por que as pessoas estão adoecendo muito? Um pessimismo extremo, né? Um ceticismo extremo. Então, o que eu tenho que trabalhar? A minha esperança, a minha fé. Aí entra a questão da dimensão espiritual, como você falou, do trajeto que vai ter. Dentro da logoterapia, a gente trabalha muito a questão da dimensão espiritual. Interessante. Dos valores humanos, do perdão, da compaixão, do amor. Interessante. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que a maturidade seria, dentro da logoterapia, seria um saber usar essa liberdade? Ou seja, responsabilidade junto com a liberdade. Exatamente. A liberdade e a responsabilidade, elas têm que caminhar juntas. E aí, se a gente traz esse conceito, dentro de cada faixa etária, você pode pegar uma criança que, para a idade dela, se ela já tem uma responsabilidade, porque para a idade é considerada, né? Claro, né? Nos seus devidos padrões. A gente pode então construir essa maturidade em qualquer idade. Sim. Eu gosto de uma analogia também da criança, que ela é um peixinho que está num aquário, um peixinho pequeno. Então, ela tem aquela liberdade dentro daquele aquário pequenininho. Exatamente. E ele vai crescendo. Não pode ir pro mar já, né? Exatamente, ele vai se perder. Sim. Então, por isso a importância dos limites, dos nãos, né? Das frustrações. Não pode. Importante. Não tenho dinheiro, não vou comprar. Né? Hoje os pais, eles tentam evitar ao máximo isso. Não é legal, né? Sim. Não é saudável. Com certeza. Danusa, agradeço a tua presença. Você está lá no Instagram, né? Então, vou convidar, deixar aí para você para saber mais sobre o trabalho da Danusa. Obrigada, viu, pela tua presença. Muito boa a nossa conversa. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada a você. Uma alegria, tá? Agora eu quero falar com você sobre combate à depressão, já que a gente está falando aqui dessa área de psicologia, e você vai poder usar algo a teu favor e que está na tua mão sim, que é atividade física. Olha só que fácil.
Vamos lá. A depressão é considerada o mal do século. São 300 milhões de casos no mundo e 12 milhões só no Brasil. O tratamento envolve terapia e medicação. Mas você sabia que existe uma outra grande aliada no tratamento da depressão? Só de ouvir a música, você já deve imaginar. É atividade física, é claro. A dança é só uma das formas de promover a liberação dos hormônios que trazem a sensação de bem-estar. Um estudo americano comprova esse benefício. O exercício melhora a função das estruturas cerebrais envolvidas no transtorno. O exercício físico, ele faz parte do tratamento da depressão. Ele atua coadjuvante com a psicoterapia e com o medicamento. Nos casos mais leves, a gente consegue, inclusive, não precisar, em alguns casos, do medicamento, quando eu trabalho essa questão do exercício físico como tratamento mesmo, sabe? Prescrito diário, contínuo. A Roberta começou a dançar para fugir do sentimento de tristeza. Eu acho que o exercício físico nos ajuda a dar um ânimo para a vida, nos movimenta, faz a gente se sentir mais viva, né? Então, eu creio, na minha própria experiência de vida e como profissional, que o exercício físico muda muito as coisas. O aluno primeiro chega para a gente, conta o que está acontecendo e a gente conversa com esse aluno até descobrir o que seria prazeroso para ele para início de atividade. E não precisa exagerar. Um pouquinho de atividade todos os dias já faz muita diferença. Pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas o ideal, eu acho que seria meia hora, 40 minutos, 5 vezes por semana. E depois do intervalo a gente vai falar sobre saúde. Você vai ver numa reportagem o que é o vitiligo. Eu volto já. Já estamos de volta com este programa que faz companhia para você todas as tardes aqui na TV Evangelizar, a partir das 3h30 da tarde. Eu quero chamar você para vir aqui comigo no cantinho onde está a Ana, da Produtos que Evangelizam. Bem-vinda. Frio hoje, né, Ana? Ó, você tá ali ó, nos trinques ali. O que você trouxe para a gente hoje? Acho que você está sem áudio, Ana. Quem que tá? Acho que é a Ana que está sem áudio? Tá. Então vamos lá. Ana, posso pegar a tua palavra para falar aqui? Então você vai me falando. A gente tem aqui um kit que é a armadura do cristão, certo? A armadura do cristão, aí você qualquer coisa, você me corrige, Ana. Vem o sal e a água e 1/3, certo? Que é para a pessoa que está ali em casa fazer a sua oração. Quando o padre fala assim, pega o sal para benzer, você vai ter o salzinho ali. Quando pega a água, bota perto do rádio, bota ali perto da TV. É para isso. Exatamente, Carol. E vem inclusive a oração, para quem quiser fazer também a oração da armadura do cristão também tá junto. Dentro. Tá bom. Isso. Inclusive, sabe que eu estava lembrando que daqui, sem ser essa quinta, na outra quinta vai começar o cerco de Jericó nas quintas-feiras de adoração com o Padre Reginaldo. Então, se você quiser, já dá tempo de todo o Brasil ir pelo site, né? Dá, sim, no nosso site da Produtos que Evangelizam ou nas lojas físicas. E os revendedores já estão recebendo também. Já estão. Então, dá tempo de você providenciar o seu para o cerco de Jericó que o Padre Reginaldo vai começar. Olha só, né? E ele vem nesse kitzinho aqui, né? Dentro da caixinha. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Dentro da caixinha que você pode deixar organizado na tua casa, entendeu? Então, aí sempre vai estar à mão. E lembrando o teu altarzinho também, ali. Carol, que quem não quiser com o terço, tem a opção dele com a medalha, que é o crucifixo, ou a opção só da água e do sal também. Entendi. Dá para adquirir só esses dois. Isso. E com o terço de Jesus das Santas Chagas, que está aqui. A água, lembrando a nossa purificação, né? O nosso batismo, que simboliza. E o sal também para proteção. Mundo, né? Isso. E proteção. Exatamente. Então tá bom, Ana. Então, muito bom. obrigada, viu? Lembrando, então, que você pode ir de todo o Brasil, além de ir para os revendedores, né, que está aí na tua cidade, pelo site produtosqueevangelizam.com.br. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Carol. Obrigada. Agora quero chamar você para entender um pouco mais sobre o vitiligo, né, que é uma doença autoimune. Talvez você conheça alguém que tem umas manchinhas brancas na pele, né? E o fato é que existem
algumas causas para isso, né? Então vamos tentar entender o que é que causa, quais que são os tratamentos. Acompanhe nessa matéria. As manchas brancas na pele fazem parte da vida da Cláudia há muito tempo. Ainda na infância, ela descobriu que tinha vitiligo. Começou aos 9 anos de idade, né? Começou com 2 manchinhas em cima do olho. Quando a gente foi no dermatologista, né, o primeiro diagnóstico já foi do vitiligo mesmo, né? Na adolescência começou a avançar um pouco, né? Na adolescência, né, as crises de adolescência, tal tudo, então as manchas na mão começaram a aparecer. Vitiligo é uma doença genética autoimune, onde o organismo não reconhece os melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem melanina. Melanina é a tinta que dá cor à pele. Então eles não reconhecem os melanócitos, esses melanócitos são atacados e o paciente perde a capacidade de produzir melanina no local e fica aquelas manchas brancas na pele, que pode dar em uma área focal localizada ou até no corpo inteiro. Ele pode despigmentar do cabelo até a ponta do pé. O vitiligo afeta até 2% da população mundial. Aqui no Brasil, esse percentual chega a 0,5%, ou seja, 1 milhão de pessoas. A Cláudia foi diagnosticada na infância, mas a doença pode aparecer em qualquer idade e está associada a vários fatores. Ainda não se chegou na causa do vitiligo, mas sabemos que é multifatorial, então tem vários fatores envolvidos e que tem uma associação do vitiligo com algumas doenças autoimunes. Então, por isso que sempre quando é feito o diagnóstico do vitiligo, também se pesquisa se não tem algum outro tipo de problema de saúde, por exemplo, tireoidite de Hashimoto ou diabetes também. O vitiligo pode afetar apenas uma parte do corpo ou os 2 lados. A doença não é contagiosa e não tem cura, mas existem alguns tratamentos e cuidados que o paciente deve ter. A gente tem que passar corticoides, cremes de corticoide, um outro creme também que tem um efeito parecido com o corticoide, que é o tacrolimus. A gente vai passar esse creme ali para tentar destruir esses linfócitos para a própria natureza formar os melanócitos novamente para produzir melanina. Mas o melhor tratamento que ainda tem no mundo é fototerapia. Fototerapia é um tratamento com as câmaras. O paciente vai entrar numa câmara com 42 lâmpadas, mais ou menos. Quando o paciente faz fototerapia, né, essas células-tronco, elas sobem e começam a repigmentar a pele. Tem que ter uma proteção maior em relação à exposição solar e também a gente sempre orienta que evite o uso de roupas muito justas, porque como a pele pode ficar um pouquinho mais sensível, isso pode dar um desconforto um pouco maior. Olhar também para esse lado, não somente físico, mas para o lado emocional. Muitas vezes uma terapia é bastante importante, até que haja essa aceitação desse diagnóstico. A Cláudia conta que nunca sofreu preconceito, mas sabe que a condição é difícil para algumas pessoas. Ela até tentou alguns tratamentos, mas acredita que o melhor caminho é se aceitar. Eu aconselho que o melhor é você se aceitar, você procurar, né, entender que é uma condição da pele, né, é uma doença, mas não é uma doença que te traz tanto mal assim, né, assim, claro, tem pessoas que esteticamente não vão se sentir tão à vontade, mas é uma coisa que não dói, ela não coça, ela só descolore tua pele. Acho que a aceitação é a melhor coisa. Então, para fechar, a gente vai agora trazer um outro assunto, né? Vamos mudar um pouco o foco aqui, vamos trazer curiosidades sobre a cana-de-açúcar no nosso Evangelizar Ensina de hoje. No Evangelizar Ensina de hoje, vamos falar sobre um dos mais importantes cultivos desenvolvidos aqui no Brasil, a cana-de-açúcar. Ela é conhecida por suas características bem peculiares. Uma planta fina, de formato cilíndrico, com folhas grandes e que pode alcançar até 6 metros de altura.
A cana-de-açúcar é proveniente do sul e sudeste asiático. Ela chegou no Brasil em 1520. O clima brasileiro sempre favoreceu o cultivo em larga escala. É com ela que se faz 2 produtos essenciais para a economia mundial: o açúcar, parte indispensável da alimentação humana, e o álcool, utilizado em bebidas ou como combustível para abastecer os carros, também conhecido como etanol. Desde o Brasil colonial, a cana ajuda a movimentar a nossa economia. Atualmente, ela é responsável por gerar um dos maiores faturamentos do campo. Por aqui, são gerados cerca de 760 milhões de toneladas por ano, tornando o Brasil o maior produtor e exportador mundial de cana-de-açúcar. Nas lavouras e nas usinas do país, ela garante emprego para mais de 1 milhão de pessoas. O cultivo aqui no país se concentra na região Centro-Sul, onde as condições climáticas e geográficas são bem mais favoráveis. Grande parte do que é produzido em solo brasileiro é exportado para países árabes. A cana-de-açúcar também vem ganhando destaque no mundo atual por conta do forte apelo por práticas sustentáveis. Ela é considerada uma fonte renovável de diversos produtos. Além do álcool e do açúcar, o plástico produzido a partir de seus componentes é 100% reciclável e ajuda a reduzir os índices de dióxido de carbono na atmosfera. Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! E este foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que tudo fica salvo para você no YouTube TV Evangelizar Oficial, caso você queira compartilhar com alguém. E amanhã eu volto com você às 3h30 da tarde, é o nosso encontro diário. Eu vou estar aqui esperando você aqui na TV Evangelizar. Beijo, fique com Deus, até amanhã.